Gênesis, capítulo 8, verso 20. E edificou Noé um altar ao primeiro, ele edifica. E tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. 21. E o Senhor sentiu o quê? O suave cheiro. Olha que coisa. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E nem tornarei mais a ferir todos os viventes como fiz. Verso 22. Enquanto a terra durar, que é promessa, sementeira e ceiga, quer dizer colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Você dá um glória a Deus e dá um aplauso a Ele, por favor. Sente, por favor, em nome de Jesus. Olha que interessante. Olha que coisa forte. Pode deixar o banner lá para mim? É interessante dizer para você que Noé, ele toma uma atitude, mas antes de eu chegar dentro dessa atitude, nós precisamos conhecer o contexto. Estava meditando, até comentei com a Anne hoje de manhã. Eu chamei ela e fiz uma pergunta para ela. E comecei a discutir com ela sobre o que eu ia ministrar. Que geralmente quando eu vou ministrar, ou ela é a minha ponte ou é a mãe dela. Eu fico discutindo com ela o contexto que eu vou ministrar para mim, né, aguçar a petição, aquela coisa. Então eu começo a aguçar com elas. E aí você vai para o contexto da Bíblia e você vai ver que onde é que Deus amaldiçoou a terra? Quando duas atitudes acontecem. A primeira, quando Adão cai, aí Deus diz assim: agora você vai comer do suor do seu rosto, e a terra vai produzir espinhos e abrolhos, e vai te dar alimento, mas você vai ter que plantar por ela. Mas aí você vai mais à frente e você vê que ele tem dois filhos, Caim e Abel. E a Bíblia diz que Caim se levanta contra Abel e mata Abel, e derrama o sangue de Abel sobre a terra. E Deus chega para Caim e diz: cadê teu irmão? Ele disse: sei lá, não sei onde está meu irmão. Sou eu porventura guardador do meu irmão? E Deus diz para ele assim: maldito seja a terra, porque abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Ali a terra recebe uma palavra, uma sentença de Deus, por causa da atitude do homem. Mata o seu irmão, o sangue derrama sobre a terra, e por causa da atitude do homem, a terra recebe uma sentença. Mas passa-se os anos, passa-se o tempo, os homens começam a viver uma vida distante de Deus, uma vida de atrocidade, e Deus olha dos céus em Gênesis capítulo 6 e encontra um homem chamado Noé justo. E Deus se revela para ele. Eu vou profetizar algo aqui na tua vida. Deus vai se revelar para alguém neste mês de março. Deus vai se revelar para alguém neste mês de março. E a Bíblia diz, Adailson, que Deus se manifesta e diz para ele assim: construa para mim um navio, um transatlântico. Agora presta atenção, porque toda atitude de Deus parece loucura. A Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus diz assim: eu vou mandar um dilúvio. Por isso que quando Noé pregou, as pessoas não acreditaram, porque era absurdo o que ele estava falando. A Bíblia diz que as plantas eram regradas por um vapor que saía da terra e regrava as plantas, regrava as flores, regrava tudo. Não tinha caído do céu nada.
Então, quando Noé começa a pregar que vai vir um dilúvio, ninguém acredita. E Deus manda ele fazer um navio grande o suficiente para poder abrigar ele, a sua família e tudo aquilo que Deus mandaria para ela. E um detalhe, pasme você, aonde ele estava fazendo o transatlântico, era distante do mar, era distante para poder levar até o mar. Porque quando Deus manda você fazer algo, você só precisa obedecer, porque as demais coisas Deus vai fazer ao teu favor. Pode glorificar o nome dele em nome de Jesus, pode bater palma e dar glória a Deus para ele. Eu vou chegar no contexto que eu li, mas eu preciso ir por essa parte para você entender. Porque a terra Deus amaldiçoa ela, porque ela vive isso. E a Bíblia vai dizer que chega o período que Deus vai abrir as janelas, o abismo, e a Bíblia vai dizer que Noé entra para dentro da arca, ele e a sua família e todos os animais. E a Bíblia vai dizer que quando ele entra, Deus fecha a porta da arca por fora. Existe um segredo nisso. Por que que Deus não deixa Noé fechar a porta por dentro e ele fecha a porta por fora? Porque se Noé, ele fecha a porta por dentro, no momento que as pessoas gritariam por socorro, Noé ia socorrer. Então Deus decide fechar, porque Deus estava decidido que aquela humanidade ela precisaria ser extinta. Preste atenção. E é interessante dizer para você que passa-se o período de 150 dias, as águas não baixam, Deus se lembra de Noé, e as águas começam a baixar. Existe algo muito interessante nesse contexto, e as águas começam a baixar, e vamos resumir, a Bíblia fala que a arca, ela para diante de um monte Arara, e ele parando naquele monte, a Bíblia vai dizer que as águas vão minguando, até ponto de a terra ficar seca. Mas onde eu quero chegar, você vai entender, a terra estava amaldiçoada por causa do homem, mas quando Noé, ele sai de dentro da arca, a primeira atitude de Noé é edificar um altar a Deus. 2 glória e 1 aleluia ali. A Bíblia diz no contexto 20, e edificou Noé um altar ao Senhor. Diga comigo, e edificou Noé um altar. Agora eu vou te falar por que o altar, ele edifica o altar, porque o altar ele não tira, o altar ele devolve, o altar ele não traz maldição, o altar quebra a maldição, o altar é a resposta de Deus. Noé, ele edifica, Deus não pediu, você pode ler, eu li, eu comecei a ler, disse não, eu tenho que ler, a Bíblia, você não vê Deus dizendo edifique para mim um altar. Para Abraão ele fala, para Moisés ele fala, para Gideão ele fala, para outros ele fala, mas para Noé Deus não falou edifique para mim um altar. Noé, na sua atitude, ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar, e eu lhe trago uma revelação de Deus para a tua vida. Quando ele edifica o altar, ele está dizendo, eu vou levantar o altar, porque eu quero agradecer a Deus, porque ele preservou a minha vida, e preservou a minha família, e está me dando uma nova oportunidade. A questão que você precisa entender, que a gratidão, ela vai abrir, a gratidão vai quebrar a maldição, a gratidão vai gerar um milagre na tua vida, a gratidão vai trazer o sobrenatural sobre você, vai trazer os céus à terra. Porque eu estava pesquisando em alguns comentaristas, estudiosos, teólogos, professores, ele fala que o altar de Noé chama-se o altar da gratidão. Não, para de graça. Vou falar de novo. O altar de Noé chama-se altar da gratidão. A oferta que Noé entrega não é uma oferta de sacrifício apenas, mas é uma oferta de gratidão a Deus. Escute o que eu vou te falar. Porque quando você é grato sobre o altar está dizendo, a maldição que o próprio Deus lançou, Ele mesmo vai quebrá-la.
porque o altar da gratidão nesta noite, no mês de abril, no mês de março, Deus vai abrir janelas tão poderosas, porque o poder do nome do Senhor Jesus será manifesto sobre a tua vida. Aí eu trago este altar para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o homem estava condenado, destituído da glória de Deus. Então Deus levanta Jesus Cristo, aleluia, para quê? Para resgatar a mim, para resgatar a você, para salvar você, para me salvar. Ele levanta Jesus. Então preste atenção, que eu vou profetizar algo sobre a tua vida. Porque a Bíblia diz assim: e tomou de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ele pega o sacrifício, coloca sobre o altar, e a Bíblia vai dizer que Deus sente o cheiro suave. Não, para de gratidão, glória a Deus, Deus sente o cheiro. Porque a oferta de gratidão, quando ela vem para o altar de forma de gratidão, de forma de reconhecimento, ela tem um cheiro, aleluia, ela tem um cheiro, ela chama a atenção de Deus, ela muda a circunstância, ela muda a atitude. E eu vim aqui como profeta de Deus dizer: Deus está mudando atitudes aqui hoje, Deus está mudando sentenças aqui hoje. Este mês de março, Deus vai fazer o que ninguém pode fazer na tua vida. Você pode bater palma e dar glória a Deus? A Bíblia diz que Deus sentiu um cheiro suave, suave cheiro. Isso aqui eu vou remeter a Cristo também. Porque quando Cristo, Ele dá o seu suspiro na cruz, que Ele disse: labá, labá, Eli, Eli, labá sabactani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Ele suspira, e Ele entrega a sua vida, e naquele momento o véu do templo é rasgado, e uma nova chance de reconciliamento é surgida para Deus salvar a mim e a você. Levanta a mão e dá glória a Deus. Quando Deus sente o cheiro suave da oferta que Ele não pediu, a oferta que Deus não pediu. Veja só: animais limpos, de todas as aves limpas, animais limpos e aves limpas. Se havia espécies ali, Ele pega aquelas espécies. Quando sai, Deus não pediu, mas Ele pega, levanta o altar. Primeira coisa, sua vida tem que estar de pé, a sua história precisa vir para o altar. Levante, edifique o altar, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida devocional com o Senhor, e depois, não esqueça de agradecer ao Senhor. Vim para o altar com tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. E Ele pegou aquela oferta, colocou, vou resumir, Ele sente, Deus sente e o cheirou. Ei, escuta, olha para mim por favor. Deus sente o cheiro. Às vezes, eu vou usar um jargão aqui, o namorado, a namorada, ou esposa, às vezes ganha um ou outro com o cheiro do tempero. Ai, que coisa boa. O que você está fazendo hoje? É ou não é? Sabe aquele cheiro que você nunca mais sentiu, e de repente você faz aquele, e todo mundo, até os vizinhos querem saber o que você está cozinhando, do cheiro tão gostoso. Assim foi a oferta de Noé. Deus sentiu o suave cheiro, e olhe, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais ao quê? Amaldiçoar a terra por causa do homem. Aquela oferta que não pediu, que Deus não pediu, ela foi capaz de mudar a atitude de Deus, dizendo: eu quebro hoje a maldição que eu lancei sobre a terra. Ei, Deus está dizendo: a oferta que Ele não te pediu tem o poder de quebrar a maldição e fazer você avançar, fazer você caminhar, fazer você ir além.
Levante a mão e dê glória a Deus. Escute. Ia haver uma desordem. Aí Deus diz assim: por causa da oferta, eu quebro a maldição que eu lancei sobre o homem. Versículo 22 diz assim: e agora a terra dará a sementeira vai dar a sua semente e vai ter a sua colheita. Vai ter sol e vai ter frio. Vai ter calor e vai ter verão. Aleluia. Levanta a mão, Deus está dizendo assim: eu estou estabelecendo as estações. Eu estou estabelecendo os dias. Eu estou estabelecendo, aleluia, período de plantação e colheita. Eu estou estabelecendo. Deixa eu profetizar na tua vida, em nome de Jesus. Estou falando de altar, de sacrifício, de alinhamento, porque todo sacrifício remete a Cristo, porque através do sacrifício de Cristo, Ele reconciliou eu com Deus, e me deu o direito de ser chamado filho de Deus. A todo aquele que nele creu, recebeu, deu o direito de ser chamado filho de Deus. Pode glorificar, meu irmão, Deus, glória, aleluia. Então o poder do altar pode libertar quem está perdido. O poder do altar pode libertar quem está preso. O poder do altar pode fazer gerar dentro de um ventre de uma mulher estéril gerações. O poder do altar pode abrir a porta que está fechada. O poder do altar da gratidão pode mudar a tua história.